Boa tarde, pessoal. Mulheres lindas, maravilhosas, empoderadas. Eu vou saudar especialmente meu marido que hoje me assiste, a minha equipe do Casa CIF, lá da capital, que é a minha equipe que me ajuda. Eu sou a Jaice, eu sou agente de segurança socioeducativa. E quando a Ana Paula, muito felizmente, me fez esse convite, porque ela acompanha a nossa luta há algum tempo, eu falei, Ana, eu preciso de um tempo para explicar para o pessoal o que um agente de segurança do sistema socioeducativo está fazendo num evento para as mulheres na polícia. Porque nós ainda não somos reconhecidos, nós ainda não temos o status de polícia. O que é o nosso sistema socioeducativo? Muito semelhante ao que a polícia penal faz. Só que o nosso sistema é direcionado para quem? Para os jovens, os adolescentes e jovens. Então, os adolescentes e jovens cometem ato infracional análogos a crimes, porque pela nossa legislação do étnico-dicionário eles não cometem crimes, são análogos ao crime de estupro, análogos ao crime de homicídio, né? Então, nós participamos, acompanhamos e fazemos toda a segurança dentro dos nossos estabelecimentos, que são os Centros de Atendimento Socioeducativos, que nós chamamos de CASE. Então, toda vez que eu disser para vocês, CASE é um Centro de Atendimento Socioeducativo, que cabe ao Estado, que é a nossa atuação, de internação provisória, pode ser até 45 dias, internação definitiva, que pode ser até 3 anos, no máximo, mas que tem a reavaliação em até, no máximo, 6 meses. E a semi-liberdade. Eu trabalho no centro de internação, um masculino e um feminino. Nós tratamos muito da questão da reintegração social desses jovens, para que eles voltem para a sociedade de uma forma melhor. Nós temos jovens que entraram lá por N razões. Na questão feminina, muitas das vezes levadas pelos seus parceiros, e os meninos, muitas vezes, pelo local onde eles moram e tudo mais. Então, a nossa obrigação é fazer com que esse jovem que veio até o nosso centro de atendimento volte para a sociedade de uma forma melhor. E que, de preferência, eles não retornem para onde nós estamos trabalhando. Por que a sociedade precisa nos conhecer? A sociedade não sabe, ou pouco sabe, sobre o nosso sistema socioeducativo. Porque quando ele está dando certo, nós mantemos aquele adolescente na privação de liberdade. Ele está dentro do nosso caso, ele está estudando, ele está tendo atendimento psicológico, atendimento de serviço social, pedagogia, né, Flávia? Então está dando certo, até que chegue o momento que, pela reavaliação da medida dele, o magistrado decida que ele está apto a uma liberação, a progressão de medida. A sociedade só fica sabendo quando acontece uma rebelião, quando acontece uma fuga. Então, são casos que dão repercussão. Mas enquanto está dando certo, como o nosso trabalho, é que acaba se tornando algo visível. Mas nós existimos. O que eu fiz? Nós estamos em busca da inserção no rol do 144, buscando formalmente o status de polícia. Integração ao SUSP. Nós já temos hoje cooperação com outras forças. As forças policiais já estão nos reconhecendo como importante, como reconhecendo o trabalho que nós fazemos. Nós estamos em busca do porte funcional que nós não temos. Então, hoje, quando nós vamos fazer uma escolta, nós não temos porte de arma. Nós fazemos a escolta, seja numa audiência, seja levar o adolescente na saída temporária para casa. Tem alguns magistrados que dizem, eu quero que vocês entreguem esse adolescente na porta da casa. Gente, às vezes eles moram em lugares bem complicados. E nós chegamos com a nossa renegadezinha do DEASE lá em cima, lá no morro, lá na porta da casa, sem sequer um estilingue para se defender. É bem assim. Então, isso que nós hoje evoluímos muito. Hoje, quando alguém faz um concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, essa pessoa já sabe que ela vai ter um treinamento, ela vai ter o porte de arma, ela vai poder usar o gás.
ela já tem tudo isso. As instituições já conquistaram. Nós, o sistema socioeducativo, estamos em constante busca por isso. Eu já fiz parte dessa evolução, estou fazendo ainda. Muitas outras pessoas aqui presentes participaram de processos de lei complementar, de portarias, mas nós ainda estamos na busca. Nós queremos isso aqui. Nós queremos reconhecimento de para uma escolta. O agente de segurança socioeducativo precisa ter um porte funcional para ele poder defender a sua vida, para ele poder defender a sua família. Por quantas vezes eu já encontrei ex-internos no banco, na fila do caixa? Eu encontrei no ônibus, eu passei, eles me chamam de dona. Oi, dona! Eu só olhei assim, né? Tipo, gelou o coraçãozinho. Gente, essa é a vida do agente de segurança socioeducativa. A nossa evolução hoje contém alguns grupos especializados. O GOC, que é o Grupo de Operação com Cães. Nós temos um grupo especialmente para as escoltas, ou seja, para levar os internos de uma cidade para outra, já fazem até escoltas interestaduais. Nós temos hoje um grupo especializado na intervenção. Quando eu entrei lá em 2014, numa rebelião que houve no dia 25 de dezembro no CAIS São José, onde os adolescentes tomaram toda a unidade, a gente teve que chamar a polícia, a gente teve que esperar, como é que se chama aquele grupo especializado, que todos os meninos têm o BOP. Tem o BOP lá para poder entrar, para poder fazer a contenção. Hoje a gente já tem primeiro o nosso operador, que é treinado lá na nossa academia. Então, no primeiro momento, eu digo, a primeira intervenção que ele vai fazer somos nós agentes de segurança socioeducativa. Nós temos essa noção de fazer a contenção do adolescente, usando técnicas apropriadas. Se nós não conseguirmos, nós temos ainda como chamar um grupo de intervenção, que são profissionais da nossa área, agentes de segurança socioeducativa que sabem da legislação, que sabem até que ponto eles podem agir, mas são preparados e treinados especialmente para isso. Então, essa é uma evolução muito grande. Temos o nosso núcleo de inteligência. Cada vez que entra um adolescente, a gente já tem um relatório, as suas passagens, a sua família, as pessoas que virão visitá-los. Então, foi uma evolução muito importante. Do improviso, que quando entramos não tínhamos nem sequer um uniforme, nós vimos de tênis, calça jeans, a camiseta que tinha. Então, numa rebelião, muitas vezes você não sabia quem era o adolescente e quem era o agente. Então, hoje, eu posso dizer que nesses quase 12 anos, foi um crescimento considerável. Mas nós ainda estamos batalhando, nós ainda estamos brigando pelo nosso reconhecimento como parte integrante da segurança pública. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre mim. 2014, fui diretora do CAIS São José, passei pelo DEASE, consultoria jurídica. O meu comprometimento é com a questão da evolução do sistema, eu brigo muito por isso. Brigo porque quando eu comecei a assumir a gestão do CAIS São José, nós recebíamos uma gratificação de R$1.000. Então era R$1.000 para você estar 24 horas à disposição, aconteça o que acontecer, para você ter que se deslocar a qualquer momento. Então era muito mais, como a gente diz, pela camisa. Assim como outras pessoas também se dedicavam até então. Hoje nós temos a Lei 777, onde cada cargo, cada coordenação, cada cargo de direção tem a sua gratificação. Foi uma outra conquista. Uma conquista muito importante, que é um diferencial hoje na nossa carreira. Como eu falei, em 2014 nós tínhamos rebeliões, uma estrutura limitada, crises pela PM, só que o diferencial é que nós estávamos numa unidade onde cada vez que a PM entrasse para conter uma crise, nós respondíamos por processos com a juíza, porque ela não admitia que a PM entrasse no CAS, no nosso centro socioeducativo. E não adiantava a gente explicar que nós não tínhamos como fazer diferente. Então, aconteceu o caso de os adolescentes estarem atacando os agentes de segurança, a PM toda no pátio, mas nós
colocamos assim: e agora? Entra ou não entra? É a vida dos teus colegas e você responder depois. Então, nós já vivenciamos esse momento. Graças a Deus não acontece mais, porque hoje, justamente pelas normativas, justamente dessa interlocução com o judiciário, tem se entendido que quem tem que fazer a contenção, quem precisa fazer, somos nós, e hoje nós temos essa preparação. Um pouquinho da minha trajetória. Comecei com a assessoria jurídica do DEAS, foi lá que tudo começou. Comecei com uma experiência de gestão do sistema socioeducativo. Era numa época onde houve um concurso de 2006, um concurso de 2013, que foi o meu, e o último concurso que a gente teve foi agora em 2016, 2017. Então, nós precisamos de pessoal, porque os que entraram até agora estão ocupando esses espaços que foram estruturados. Então, essa é uma outra briga da gente, que venham mais pessoas que briguem mais para a gente conseguir construir mais dentro da nossa carreira. A direção do CAIS São José foi uma das mais desafiadoras. Eu posso dizer que cerca de 90% a 95% de homens, né? Agentes masculinos. A gente entende porque o CAS era para internação, né, de adolescentes do sexo masculino. Só que você chega com pessoas do sexo masculino, uma mulher, tem muita dificuldade, né? A gente romantiza, é linda, é maravilhosa, a mulher tem que ocupar espaço, mas a gente tem seus desafios. Eu tenho certeza que a maioria aqui já passou. O choque deles olharem e ver assim: essa mulher vai mandar, essa mulher vai ditar as regras. A gente tem os nossos desafios e não são fáceis. Mas, no final das contas, a gente conseguiu consolidar uma gestão, conseguimos uma aproximação, deixar claro que era uma gestão bem mais democrática, onde eu preferi sempre a questão do diálogo, preferi a troca de ideias, e assim a minha forma de gestão, de gerir, de liderar com as pessoas. Tive uma gravidez na pandemia, né? Eu tenho 3 filhos, com meu marido Nestor, casei com 16 anos, era bem novinha, estamos até hoje juntos. Tenho o Guilherme, 23 anos, Maria, de 21, e depois de 17 anos nós resolvemos ter um Gaelzinho, que hoje tem 4 aninhos. Então foi um grande desafio na minha vida. Quando eu voltei, retornei para a superintendência de vagas, logo após para o plantão, porque eu acho assim, e eu digo isso, eu acho que todas as pessoas que passam tempo na gestão, elas devem retornar para o plantão, para ver se tudo aquilo que elas participaram, as normatizações, se realmente foi efetiva, ou para ouvir. Porque tem coisas que às vezes a gente está lá, a gente quer ajudar, a gente quer fazer, mas quando você vai para a prática, é pouco efetiva. Às vezes eu pensava: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu pensei dessa forma? Então eu acho que é importante você retornar lá para o plantão, que é onde a gente diz que é bater o cadeado mesmo, que é conversar com o adolescente, que é estar perto, que é fazer toda a segurança, toda a movimentação. E agora eu retornei à gestão da unidade, de 2 unidades na verdade, que é uma feminina, uma masculina, ali na Agronômica. Os meus desafios como mulher, eu era muito boazinha quando eu comecei. A gente às vezes não sabe, a gente não é treinado para gerir. Poucas pessoas são treinadas para assumir esses espaços. Então, muitas vezes você é uma pessoa exemplar, ou tem suas qualidades no plantão, ou como uma supervisora, ou um bom operacional, mas ninguém te treina para ser um bom gestor. Dificilmente isso acontece. Geralmente alguém percebe algumas habilidades que você tem e chama você para não. Acho que agora tu podia gerenciar essa unidade. Mas é daí que a gente encontra os desafios. Quando você tem que dizer não, quando a pessoa diz: eu quero fazer isso, mas você sabe que legalmente você não pode fazer. Tenho aqui as minhas amigas da corregedoria, Carol, Rô e a Renata, que elas têm quase mais de 18 anos de experiência no feminino. Então são pessoas que já estão há muito mais tempo aqui na estrada, que já pegaram, se eu estou relatando momentos difíceis, com certeza elas relataram momentos bem piores.
manter a firmeza sem perder a feminilidade. Eu acho que esse é um dos maiores desafios da mulher. De você dizer que não pode, você explicar por que não pode, mas sem você ferir, agredir. Isso é difícil, porque às vezes a gente se depara com pessoas que são teimosas, pessoas que não admitem algumas coisas, e o nosso desafio é se manter firme, sem perder a nossa essência, né? E é aqui que eu digo que a gente tem, eu sempre tive grandes bases, primeira de todos, meu marido, porque eu vou ter que parafrasear a Mariane de ontem, não é fácil ser marido de alguém que está em destaque, né, que está ali à frente de alguns desafios, porque acabam vindo algumas piadinhas, algumas ofensas. Então, eu acho que o primeiro de tudo é você partilhar e ter o apoio de quem está ao teu lado em casa. No meu caso, eu tenho o apoio total do meu marido, né, que aqui eu agradeço muito. Eu valorizo a questão da equipe. Eu sempre digo que a gente precisa de 2 tipos de pessoas na nossa carreira. Uma delas é a pessoa que te dá a oportunidade. No meu caso, foram homens que olharam e me deram essas oportunidades de gerenciar, de gerir e tudo mais. Só que nós também precisamos, e mais ainda, de pessoas que nos ajudem a realizar isso, que estejam na gestão. Eu valorizo muito a minha equipe. A minha pedagoga, a minha equipe técnica, o serviço social, psicologia, os técnicos administrativos, né, Loira? Que é uma loucura, a gente tem que responder ofício, responder defensoria, responder judiciário. Nas minhas agências de segurança, eu falo sempre, principalmente para as nossas mulheres, ocupem seus espaços, não deixem passar em branco. Quem não é visto não é lembrado. Eu sou a única diretora mulher no estado de Santa Catarina. Ai, Jais, você falando isso para se achar? Não, eu lamento que eu seja a única mulher a ocupar um espaço como esse. Porque uma vez me falou o David é assessor da nossa secretária da Sejur, ele falou, ser gerido por mulher é muito diferente. E eu tive essa sorte. A mulher tem um jeito de gerir diferente, a gente sabe disso, a gente tem um outro olhar. A gente vê coisas que para o homem são óbvias, nós vemos muito além. Então, sim, a mulher é diferente? Sim, nós somos bem diferentes. E é por isso que estamos ocupando cada vez mais espaços. Não vou entrar aqui de quem é melhor, quem é pior. Nós somos diferentes. Nós vemos de pontos de vista diferentes. E o que eu me pergunto, e pergunto para vocês também, mulheres, o que inspira você a estar na linha de frente? Quem você inspira? Porque às vezes a gente acha que a gente está só fazendo o nosso trabalho. Mas quantas pessoas olham? Acabou o tempo. Ai, que sacanagem. É sério, gente. Eu